Olá a todos, eu sou o Everton de Oliveira, do Instituto Água Sustentável, o Professor Água. E esse é o nosso programa Porque o Mundo Precisa de Água. O nosso trabalho é feito todo gratuitamente, a gente faz educação ambiental ligada à água. Tudo relativo à água para que a gente torne o nosso planeta um planeta melhor. A água do nosso planeta é a mesma desde o seu início e nós precisamos cuidar dela muito bem. E se você que está nos assistindo, você sabe que você é uma das pessoas que nos ajuda a fazer isso funcionar. Então, considere fazer uma doação, por favor. Clique no nosso site e nos ajude a manter tudo isso gratuito. Para falar nisso, hoje eu tenho uma pessoa que tem um trabalho muito bom para ajudar a água do nosso planeta. Eu vou trazer para vocês aqui hoje o Ricardo Medeiros Andrade. Ele é engenheiro civil e é diretor da Agência Nacional de Água. Ele é especialista em gestão de recursos hídricos e governador do Conselho Mundial da Água. Claro, eu resumi o currículo do Ricardo para não ficar aporrinhando a vida de todo mundo que está assistindo aí, mas ele tem um currículo extremamente extenso, é uma pessoa que tem a vida dedicada à água e é muito legal. Ricardo, muito obrigado por você aceitar participar aqui com a gente. É um prazer bater um papo contigo. Professor Água, muito obrigado. Parabéns pela iniciativa, parabéns por abraçar essa causa tão importante. É uma satisfação participar desse momento de reflexão para trazer aí perspectivas e compartilhar boas práticas na gestão de recursos hídricos. Eu que agradeço o seu trabalho e sua dedicação. Conta para a gente, você tem experiência, você começou sua carreira, você teve experiência na iniciativa privada e no governo. Como é que começou seu interesse pelos recursos hídricos? Conta lá atrás, como é que o menino lá do Rio Grande do Norte chegou nisso daí, né? Como é que se desenvolveu a sua carreira e quando é que houve a inflexão para o serviço público? Everton, quase por acaso. Eu trabalhava no comércio e sempre tive muita ligação com a informática, sempre gostei muito de computador. E em 94 eu fui convidado a compor uma equipe de engenheiros, eu engenheiro civil, trabalhando no comércio, com experiência em informática, fui convidado para compor uma equipe para trabalhar num escritório da transposição do São Francisco, em 94. E dali começou lá atrás, e dali começou minha virada. Dessa experiência, em 94, eu fui convidado a compor a equipe da Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Rio Grande do Norte, no início de 95, e de lá para cá as coisas foram acontecendo. Entrei trabalhei no governo do Estado, trabalhei com Paulo Varela, que é um grande geólogo, colega, Grande o Rômulo amigo. Macedo. Até recomendo que sejam convidados a conversar um pouco com vocês aqui sobre esse Estão na lista. assunto. O Paulo é um grande amigo, eu respeito muito, ele já está na lista, sem dúvida. E aí, Everton, trabalhamos até o final do governo de 2 mandatos, do senador Garibaldi, do ministro Garibaldi Alves Filho, trabalhamos os 2 mandatos com o governo, e ao final de 2002 nós recebemos um convite para coordenar um programa financiado pelo Banco Mundial, o Proágua Semiárido, que nós coordenávamos no Rio Grande do Norte, fomos convidados para coordenar em âmbito nacional. Viemos para a ANA, e aí aconteceu também coisas inusitadas. Em 2005, eu saí da ANA, fui para a Unesco, fiquei quase 8 meses na Unesco, recebi um convite de uma empresa privada para criar um departamento de recursos hídricos, fui para essa empresa, trabalhei 2 anos, e em 2007 eu voltei para a ANA. Fui assessor do diretor Benedito Braga,
depois assumi a superintendência e hoje estou já caminhando para o final do meu mandato de diretor, né? E ainda com alguns projetos na própria agência que poderá ter continuidade a partir do final do meu que eu chamo, nós não temos mais direito à recondução, mas nós teremos direito a novas oportunidades. Então, eu otimisticamente terminando o meu primeiro mandato. Mas essa é a minha trajetória. E Você está sempre no seu primeiro mandato ainda, não é isso? Você tem o direito meu à recondução. não, nós não temos mais recondução. Não? A nova lei das agências retirou, fez duas mudanças no mandato. A primeira foi retirar o direito à recondução e ampliar o mandato de 4 para 5 anos. Então, os diretores agora de agências reguladoras possuem mandatos de 5 anos sem recondução. Entretanto, não há limitação de número de mandatos, desde que não sejam consecutivos. Consecutivos. Ah, entendi. Isso. Ah, Então, as portas estão abertas. ótimo, ótimo. E nós temos ainda vários projetos com água. Eu já não consigo mais me desvencilhar dessa agenda. Ainda bem, ainda bem. E conta para a gente aí, porque como é que foi essa transição aí do Rio Grande do Norte para Brasília? Tudo bem, você fez estágio na Unesco, ficou lá em Paris, foi isso? Não, eu trabalhei no escritório de Brasília mesmo. Você trabalhou em Aqui em Brasília. Brasília. Então conta como é que foi essa transição aí para a gente, do Rio Grande do Norte para Brasília. E depois conta também a parte da sabatina no Senado, que eu como um bom estudante, eu assisti sua sabatina. Conta para a gente como é que foi, você ficou emocionado de falar do seu pai lá. Conta para a gente essa história aí. Olha, primeiro, eu já tinha morado em Brasília quando adolescente, né? Então, conhecia Brasília, vinha com muita frequência a Brasília por conta dos compromissos assumidos pelo governo do Estado com a União. A mudança foi muito tranquila, porque nós fomos acolhidos por grandes amigos. E aqui eu não vou mencionar nenhum, mas eu falo em nome do Braga e todos os demais que trabalhavam na época. Para não esquecer ninguém, eu vou ficar só no nome do professor Benedito Braga, que era um grande amigo e virou um grande irmão, quase pai, né? Uma referência para todos nós. Então, isso facilitou muito a nossa chegada em Brasília. Dois nordestinos, pé rachado, chegando em Brasília e com um acolhimento muito, muito bom. Então, foi muito tranquila essa chegada. Agora, isso foi evoluindo. Nós viemos para cá. Você já foi com a família? Desculpa perguntar, você já foi com a sua família direto ou veio só você primeiro? Não, eu vim primeiro, passei um ano. E, nesse ano, a minha esposa veio, alugamos apartamento, escolhemos a escola das crianças. Nessa época eram crianças, hoje são adultos, né? Mas o meu filho tinha 8 anos e minha filha tinha 10. Então, ela veio aqui, visitou escolas, para escolher a escola e tal, para fazer a transição. Claro. Né? Eu cheguei aqui no começo de 2003, no começo de 2004 nós estávamos tomando apartamento. E hoje estão com raízes em Brasília, não se cogita, eles não cogitam retornar para Natal. Dificilmente voltam. Você sabe como é isso, né? Você que morou fora, eu sei. Dependendo da faixa de idade, se cria raiz e a gente tem que torcer que dê certo, aonde for possível, né? É bem isso mesmo, bem isso. Agora, o que essa questão da sabatina é muito complicado, porque é imprevisível, você não sabe exatamente como você vai ser recebido. Eu tive muita sorte de ter grandes amigos me apoiando
nessa trajetória, que me prepararam bastante. Eu tive a sorte não só de ter entrado nesse caminho da água, mas de ter sido apoiado e de ter aprendido com grandes nomes desse setor, quer dizer, grandes profissionais, a relação com a ABAS, você foi presidente, hoje o Alceu está presidindo a ABAS, o Roberval, são pessoas de altíssimo nível, que sempre foram muito, muito cordiais e sempre nos ajudou muito a crescer profissionalmente. Isso me deu tranquilidade para encarar aquele momento tão complicado, porque você não sabe o que é que vai acontecer, você não sabe que pergunta vai chegar, qual a reação para a sua resposta. Existe uma pauta política que é maior do que a pauta técnica. Isso que eu ia te perguntar, porque responder tecnicamente é a nossa praia, né? Como é que você se preparou politicamente? Porque isso é muito difícil. Na verdade, aí a gente recebe uma certa proteção dos amigos, né? Trate bem o garoto, não maltrata, né? Então, isso ajuda bastante. Mas, como eu disse, a segurança está nas pessoas que você convive, os seus amigos, eles proporcionam tranquilidade para você. Quer dizer, quando você está bem acompanhado, quando você cresce profissionalmente com bons contatos, você encara qualquer desafio. É verdade, é verdade. E foi tranquilo? Mas conta para mim aí, eu fiquei particularmente tocado quando você falou da tua família lá. Você estava em algum momento, qual a relação da tua família com o evento? Foi muito interessante. Desculpa, se você não quiser falar, fica tranquilo. Não, eu falo. Veja bem, Everton, você é pai, eu também sou. Nós sempre trabalhamos para que os nossos filhos tenham o melhor e nos orgulhe, né? Então, naquele momento, eu estava ali fazendo uma referência a meu pai, que tanto batalhou para eu chegar onde eu estou, e é uma forma de você retribuir. Eu tenho a certeza absoluta que eu dei orgulho a ele naquele momento. E isso emociona. Sim. Um outro momento que me emocionou muito, esse eu tive, talvez até mais do que na sabatina, foi na abertura do Fórum Mundial da Água, que eu engasguei, parei, respirei fundo quando eu falei da minha família, porque é outra questão também. Quando você se dedica a uma causa, você abre mão de algumas coisas, vamos colocar dessa forma. E normalmente a família sente isso. Sente, mas respeita, quando a causa é nobre. Quando você abre mão da família para fazer safadeza, não tem sentido. Mas quando você abre mão de certos momentos de convivência por uma causa nobre, você tem que agradecer isso, você tem que reconhecer essa abnegação, esse momento de abertura, né? E a Ana, ela, pela natureza que ela foi constituída, a Ana, ela é uma agência nacional que conta necessariamente com os parceiros estaduais para existir. Sim. Poucas agências não têm capilaridade, a Ana é uma delas. Você tem, por exemplo, a Anatel, que tem regionais em todos os estados. Você tem outras experiências, a ANS, a ANAC. A Ana não, a Ana é Brasília. E a gente, hoje não, o mundo hoje é outro. Essa tal da tecnologia, ela chegou para ficar. Esse tal de videoconferência que a gente tinha tanta reserva, hoje você não faz mais uma viagem de um dia. Eu não vou mais para São Paulo para ter uma reunião com o Everton. A gente faz aqui no link.
É isso Mas mesmo. antes não era assim. Então, você viajava muito, você ficava muito distante da família. O Muito. processo de chegada à sabatina lhe priva de momentos para você poder se preparar. E parece que tudo isso se acumula até a hora de você fazer essa reflexão. Então, tem um peso muito grande. É Quem tem verdade. família e quem preza por família sente isso. Legal, legal. Verdade, verdade. Obrigado pela sua gentileza de falar do seu sentimento privado. É muito legal. Você foi diretor diretor executivo do 8º Fórum Mundial da Água, que foi um evento gigantesco. Vocês estão de parabéns. Eu tive lá contigo. Impressionante, impressionante. Quem viu como é que conseguiu isso ser colocado de pé sabe o mérito de quem fez. Foi um trabalho imenso. Se quiser falar um pouco, pode falar, mas eu sei que foi um trabalho imenso, acompanhei todo o trabalho, né? Fala um pouco da experiência da realização e quais foram os resultados dessas discussões, dos Bom, debates, de tudo que aconteceu no evento. Você consegue mensurar isso daí ou foi muito maior do que a gente consegue imaginar? eu digo na intimidade que se eu soubesse do tamanho, eu não teria me metido. Se eu soubesse, né? Mas eu vou pedir licença para a gente começar um pouco lá atrás. Acho que o fórum de 2018 começa, na verdade, em 2010, 2011. A decisão, é isso mesmo. Quando nós chegamos no Conselho Mundial da Água, a Ana já tinha uma presença, o professor Braga já era governador do Conselho Mundial da Água. Em 2009, ele termina o mandato dele, vai para a USP, retorna para a USP. Nós assumimos aqui a missão de dar continuidade com o Conselho Mundial da Água na ANA, não no Brasil, porque a USP também nos acompanhou, nós acompanhamos a USP, qualquer que seja essa ordem, não interessa. Mas, quando nós assumimos aqui, Paulo Varela como governador e eu como governador substituto, nós tivemos uma reunião com o professor Braga e nós dissemos o seguinte, eu, particularmente, levantei a seguinte questão. Eu digo, olha, para ser governador do Conselho e continuar simplesmente para dizer que faz parte do Conselho, para mim, eu não tenho nenhum interesse. Eu não tenho nenhum interesse. Ou a gente mobiliza a sociedade, mobiliza os atores, os interessados no tema da água, para que o Brasil venha a ter, de fato, um papel nessa agenda internacional, ou a gente sai disso e deixa a vida rolar e vamos cuidar dos nossos problemas, que já são muito grandes. E o pessoal, eu não sabia o que estava fazendo ali. Aí o Braga e o Varela disseram, não, tudo bem, então assuma, toca isso. A gente lhe ajuda, a gente lhe apoia, você terá todo o apoio necessário aqui e lá, mas cuida dessa agenda. Aí nós começamos, eu me lembro que em abril de 2010, a partir de informações obtidas no Conselho Mundial da Água, eu identifiquei todos os membros do Brasil no Conselho Mundial da Água, naquele momento, éramos 14. Fiz um convite, recebi 10 instituições aqui na ANA, fizemos a primeira reunião da Seção Brasil dos membros do Conselho Mundial da Água, 10 instituições. Itaipu, Petrobras, Sabesp, a BRH, eu acho que a ABAS já fazia parte, ABAS, USP, quem mais? Itaipu, éramos CPRM, ANA, eram uns 10 instituições. Nós fizemos uma primeira reunião e, nessa reunião, nós estabelecemos uma meta. Até final de 2010, cada membro traz um membro. Vamos dobrar o número de membros do Brasil no Conselho. Se a gente fizesse isso, nós estaríamos entre os 5 países mais influentes. Nós não só conseguimos fazer isso, como chegamos a 30 membros no final de 2010.
Em 2011, numa reunião preparatória para o Fórum de Marselha, nós fizemos uma reunião com o presidente Luiz Fuchon, eu, Varela e Braga, e dissemos: o Brasil quer sediar 2015. E aí, Fuchon foi muito correto, disse: olha, não dá mais tempo, 2015 já está em processo de disputa, que ocorre durante o processo preparatório do fórum anterior. Nós não sabíamos, nós éramos, eu que estava inventando liderar esse processo, não tinha esse conhecimento, e ele disse: não, vamos trabalhar para 2018. Eu acho que para 2018 nós não temos nenhum candidato ainda relevante, vamos trabalhar para 2018. E assumiu o compromisso conosco de nos ajudar a chegar em 2018, sediando a 8ª edição. Nesse intervalo, surge a Dinamarca como candidata. E foi um nosso grande adversário para a conquista do 8º Fórum. Eu liderando a proposta brasileira e o Thorkild Clausen, o dinamarquês, que você certamente conhece, liderando a proposta da Dinamarca, né? Copenhague contra Brasília. Copenhague contra Brasília. Eu lembro bem disso daí, desculpa de interromper, porque a gente tinha feito esse acordo com vocês, e com o Braga, e com a Ana aí. A ABAS era apoiadora de Brasília. Da candidatura E brasileira. a ABAS trabalha junto com a Associação Internacional de Hidrogeologia, e eles apoiaram a Dinamarca. Isso. Né? E aí o cara me Exatamente. liga lá, né, na época me liga possesso, ele fala: mas como assim vocês não vão votar junto com a gente, né? Olha, primeiro, se vocês tivessem nos avisados antes, vocês não teriam ido para a Dinamarca, porque a gente já tinha fechado muito antes de vocês terem a candidatura com a Dinamarca, vocês já estariam apoiando o Brasil. Então, vocês fizeram sem nos falar: não, eu cumpro o prometido. A gente tá trabalhando com eles há um tempo, e nós não vamos votar com o grupo da Internacional. E nós não votamos, porque a gente tinha os nossos delegados, né? Eles ficaram muito contrariados. Mas, azar, né? Águas passadas. É verdade. Nesse processo, nós construímos essa candidatura exatamente na palavra, na confiança. Isso. Né? Isso. E nós tivemos uma pressão, foi uma disputa muito acirrada. Eu lembro, nós tínhamos em 2010, nós iniciamos esse processo com 14 membros, e em 2015, quando houve a escolha, nós estávamos com 35 membros, éramos o 3º país em número de membros no Conselho Mundial da Água, e nós tínhamos mais de 70 instituições brasileiras apoiando a nossa candidatura, né? Trabalhando para que o Brasil recebesse o fórum. E nós fomos, e essa disputa, apesar de muito acirrada, foi muito leal. E eu me lembro que conversando com o Thorkild, pouco antes do início do processo de escolha, da votação dos governadores, porque no final do processo, o processo aqui, para ilustrar um pouco o nosso colega que está nos assistindo, o processo de escolha de uma sede para o Fórum Mundial, ele dura quase 3 anos. Processo de escolha. São feitas visitas. Primeiro você apresenta uma candidatura, a intenção de se candidatar. A partir do momento em que sua candidatura é aceita, e ela deve ser feita por uma autoridade máxima do país, ou por alguém que seja autoridade máxima no tema da água. No nosso caso, a candidatura foi apresentada pela ANA, com respaldo dessas 50 instituições à época, que virou 70 lá no final, com respaldo do governo brasileiro. Naquela época não tinha nem cidade ainda para ser escolhida, não tinha escolhido a cidade-sede.
a partir do momento em que a candidatura é aceita, é escrito uma proposta. Nós escrevemos uma proposta, encaminhamos a proposta escrita, ela é avaliada. Nesse momento, é feito o primeiro corte. Nós saímos de 10 candidatos para 4 candidatos. Nas visitas técnicas, é feito um relatório, onde se apresenta, a partir desse relatório, as principais características e os principais desafios que os organizadores enfrentarão para realizar o fórum. No nosso caso, nessa etapa de visita técnica, só existia Brasil e Dinamarca. A Rússia, que era pré-candidata, desistiu da candidatura, e eu aqui, me falha a memória, desculpa, Everton, não me lembro aqui qual era o outro país, mas a Rússia eu me lembro bem, porque eu tive um contato, inclusive, com os russos depois, para trazê-los para participar do nosso fórum, na nossa organização, como forma de tê-los depois organizando, mas esse especificamente a gente não conseguiu. Mas a gente teve... Então, você entra nesse processo de escolha, depois esse relatório é encaminhado aos 36 governadores, que finalmente votam pela cidade. Aí você já tem cidade, votam pelo país e pela cidade-sede. Nesse momento, eu chamei o Tóquio, nós tivemos uma conversa cordial e nós assumimos o compromisso de quem saísse vencedor teria o outro como apoiador. E assim nós fizemos. Nós vencemos a eleição com 36 eleitores, nós tivemos 26 votos, e o meu primeiro ato foi agradecer a Dinamarca pelo fato dela ter feito, o Brasil ter feito uma melhor proposta. Porque tem essa questão, né? Quanto melhor o seu adversário, mais você vai querer fazer. Exatamente, é isso aí. Ele subiu o nível. Ele subiu o nível e nós conseguimos acompanhar. Então, a primeira coisa que eu fiz foi agradecer o fato de que eles nos estimularam a fazer uma melhor proposta, mas que nós tínhamos melhorado tanto a nossa proposta que eu precisava da ajuda dele. E combinado, obviamente, com os meus colegas que trabalharam comigo na proposta, eu convidei ele para ser o nosso coordenador técnico. Ah, legal. Muito bom. E ele foi o coordenador técnico do nosso fórum. Sim. E deu sangue. E nós fizemos esse fórum que foi um marco na história do Conselho Mundial da Água. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, vocês, o Fórum no Brasil subiu a régua assim muito, né? É verdade. E eu, aqui, sem querer trazer nenhum tipo de soberba, eu acho que o ambiente... Nós não estávamos no melhor momento. Se o Fórum tivesse sido um ano antes... Seria melhor ainda. Seria melhor ainda. Nós estávamos num momento muito complicado. Lembro aí os nossos principais apoiadores estavam passando por momentos difíceis. Mas nós fizemos algumas escolhas, Everton, que mudaram a história do Fórum. Nós fizemos a opção de tornar o Fórum inclusivo, com acesso gratuito. Foi muito bom. Foi muito bom. Nós tivemos 100 mil visitantes. Eu sei disso. Durante 5 dias. Olha, eu falo isso. Você sabe, eu trabalho com um evento há muito tempo ligado à água e conheço bastante os eventos internacionais também. Muita gente aqui no Brasil tem aquele que a gente chama de complexo de vira-lata. E que é uma bobagem, porque a gente tem uma capacidade organizacional e de fazer as coisas acontecerem muito grande. Eu já vi vários eventos, você vai com uma expectativa grande, você já viu isso também, internacional, e você chega lá, perto do que a gente faz, é uma coisa tão modesta, né? Que você fala, nossa, né? Então, quando você aprende a olhar, você vê. Então, as pessoas vieram de fora, de tantos países,
sei lá, 150 países, eu não lembro a quantidade, mas foi um número gigante, né? E eles viram um evento extremamente bem organizado, as pessoas circulavam bem, comiam direito para aquela quantidade de gente, impressionante. A segurança foi super tranquila, foi de fato, Nós não parabéns. tivemos nenhum incidente. Eu vi, muito, muito bom. Nenhum incidente. Graças ao bom Deus, ele estava nos protegendo. As Muito nossas bom. decisões foram muito acertadas, algumas inusitadas. Vou lhe dar um exemplo. Eu discutia muito com o Rodrigo Cordeiro a questão da alimentação. Existe um mito de que os fóruns mundiais movimentam 40 mil pessoas. E eu dizia o seguinte, eu sempre disse o seguinte, não são 40 mil, eu vou usar uma linguagem de internet, não são os 40 mil acessos únicos, são 40 mil pessoas acumulado. Então, se você tiver 10 dias, são 4 mil pessoas por dia. Se você tiver... E aí você faz a proporção. E eu dizia a Rodrigo, nós vamos ter de 10 a 15 mil inscritos no fórum. E esses inscritos terão direito à alimentação, que é um padrão do fórum, eu não vou quebrar isso. Até porque eu vou desmerecer o evento. E eu posso, inclusive, gerar um problema de presença. E aí a gente começou a discutir. Eu digo, Ricardo, um restaurante para atender, vamos dizer que o seu número é 15, o meu é 5. Eu não acho que vai ter mais de 6 mil inscritos. Eu dizia, Rodrigo, nós não... Cara, vá por mim, eu tô sentindo o movimento aí fora. Nós vamos trazer a América. E aí, se você me permite, o logo já dá essa sinalização. Se você for olhar para o logo do 8º Fórum, ele não é Brasil. Não é Brasil, é isso aí. Ele é América. Ele é América do Sul. Ainda tem uma aberturazinha lá para o Panamá, para a entrada do norte-americano e do americano da América Central e Caribe. Então, eu dizia, Rodrigo, vamos fazer o seguinte, vai dar 8 mil inscritos. Nós vamos construir um restaurante para 8 mil pessoas. São 8 mil refeições. Cara, se comer 50%, nós vamos tomar uma... É uma loucura. E aí a gente começou a conversar. O que é que a gente faz e tal. Aí me deu uma ideia. Eu me lembrei de um movimento que tinha aqui em Brasília, que, inclusive, faz falta. A pandemia parou, que era o chefe nos eixos. O que é isso? Nós temos aqui o eixo monumental em Brasília, que é a principal rodovia do Distrito Federal, a DF-001, que corta o plano piloto. E, aos domingos, o governo fecha, e isso vira uma praça. Tem 30 quilômetros de extensão, ela vai de uma ponta da cidade à outra. E os principais restaurantes de Brasília, os chefes desses principais restaurantes, criaram um movimento que eles chamam chefes no eixo. Então, eles levam seus restaurantes e fazem 1 ou 2 pratos a preços populares, e a população vai e se alimenta no domingo. O almoço de domingo é no eixo. Você vai lá e tem lá um cara que é especialista em yakisoba, um restaurante chinês. Aí ele vai e tem lá o yakisoba. Você vai lá, paga R$20, come o yakisoba do cara. Aí tem o outro que a especialidade é uma macarronada. Ele vai e faz. E eu me lembrei disso. Eu digo, Rodrigo, isso pode ser uma alternativa. Vamos fazer o chefe no eixo e a gente dá o voucher para o participante. Em vez de... E ele vai e escolhe onde quer comer. Aí ele disse, rapaz, é uma boa, como é que a gente faz? Eu digo, um momentinho. Eu liguei para um colega na Coca-Cola, Vitor Bica, que é diretor de assuntos de governo da Coca-Cola. Eu digo, Vitor, eu preciso da sua ajuda para mobilizar o chefe no eixo. Ele disse, agora. Entrou no circuito, nós tivemos uma reunião com eles e nós colocamos 12 restaurantes na praça de alimentação do fórum. Ficou muito bom. Ficou muito bom. A primeira refeição era paga pelo conselho, pela inscrição, né? Era paga pela inscrição, estava na inscrição do
que recebia um cartão de débito, Sim. e você recarregava esse cartão de débito da maneira como você achasse conveniente. Você recebia com um crédito para ter uma refeição por dia, limitamos o valor, e nós tivemos um negócio que também, Everton, ajudou a atrair a população a ir ao evento, Sim. porque ele ia também para se alimentar e aproveitava, visitava a feira, que era aberta ao E a público. ideia de usar o estádio, o cara quiser sentar, ele sentava no estádio. Exatamente, É, foi muito, muito legal. foi muito Muito legal. legal, Muito legal. muito, É. muito legal. É, não, foi um sucesso. Vocês estão de parabéns. E Agora, os resultados? Vamos para os resultados. Fala aí, o que você achou do eu acho o seguinte, disso aí? com esse espírito, e é onde eu chego agora, com esse espírito de inclusão, aqui também um spot para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo. Sempre houve um movimento de fóruns paralelos, fóruns alternativos. Isso. Por quê? Porque o fórum é um evento pago. Qualquer grande evento é pago. Você tem Claro. que pagar, ele tem que se financiar. É claro, ele tem que se financiar. É um Ele evento tem que se caro. financiar. Não é, não. Agora, o que nós fizemos foi o seguinte: nós tivemos alguns movimentos. Aqui eu quero fazer referência, por exemplo, ao ministro do STJ, ministro Herman Benjamin, que Sim. foi fundamental. Nós introduzimos um processo, um movimento que ao fórum se dá o nome de processo, para aproximar a justiça ao tema da água, fazendo com que nós tivéssemos debates com esse público que, ao final, toma decisões com os profissionais de recursos hídricos. Eu acho que esse talvez tenha sido um dos principais resultados que nós obtivemos do 8º Fórum Mundial. Para mim, não é o principal, mas é um dos principais resultados. Quero também aqui fazer uma referência ao senador Jorge Viana, ao meu amigo Antônio Félix Domingues, que liderou o tema do processo parlamentar do ponto de vista de organização, e ao senador Jorge Viana e ao senador Roberto Muniz, por terem sido os líderes do parlamento, e nós tivemos um engajamento parlamentar Muito de grande. altíssimo nível. Muito grande. A agenda técnica, o que mais se via no fórum era a sala cheia. Sim. Né? O que mais se via no fórum era a sala cheia. Nós tivemos 5 dias de sessões ininterruptas. Nós tivemos uma ideia que foi do Rodrigo, já aplicada no Congresso da ABAS. Nós criamos a Arena. A Arena, exatamente. A gente tinha feito o teste lá em Campinas, é verdade. Exatamente. E Rodrigo disse a mim: Ricardo, vamos fazer uma Arena. Eu digo: eu gosto desse negócio, não. Isso vai dar trabalho. Ele disse: não, vamos fazer na ABAS em Campinas. Eu, inclusive, fiz até uma participação Você lá. participou lá, é isso mesmo. Vamos fazer em Campinas e a gente vê se funciona. Mas não deu outra. Sensacional. Muito bom, é verdade. Fizemos uma arena que era concorridíssima. Tinha gente que sentava entre as duas para assistir as duas Fazer as palestras. duas, Estava de pé na aula. Sensacional. E ocupamos todos os ambientes disponíveis no centro de convenções. A agenda técnica do mais alto nível, uma exposição onde as empresas tiveram pela primeira vez o público acessando, o cidadão comum visitando o seu espaço e o profissional que estava participando, mas para mim sem nenhum demérito a qualquer outro resultado que a gente obteve. O maior resultado foi o envolvimento da criança e do adolescente, do professor. Nós tivemos mais de 50 mil crianças da rede pública e particular de ensino de Brasília indo ao fórum. E é 50 mil mesmo, porque foram cadastros únicos. Sim, sim. Acesso único. Não era a mesma pessoa 2, 3 dias, não.
Nós tivemos a parceria aqui do nosso amigo que nos levou lá, aqui me falha a memória, me perdoe, nós tivemos lá o espaço na Vila Cidadã, que atraiu, nós tivemos cinema na Vila Cidadã, nós Sim, tivemos um a parque de experiência diversão. 3D foi muito legal, muito impressionante. Nós tivemos um Green Nation. Desculpa, meu amigo Marcos Didonet. Eu fui buscar aqui na memória física. A virtual aqui não funcionou. Nós tivemos o Green Nation conosco, que montou um parque de diversões, voo de asa delta. Voo de asa delta, aquele submarino. Submarino, meu Deus, a Antártica. O cara ia para a Estação Brasileira na Antártica. Isso tudo, meu amigo Marcos Didonet, um amigo que eu conquistei na organização do Fórum Mundial da Água. Sim, muito me legal. Perdoa aqui por esquecer o nome dele, mas já corrigi essa falha. Isso, para mim, foi o maior Foi um grande alcance, foi um golaço. Foi um golaço. Agora, do ponto de vista da gestão de recursos hídricos, para encerrar esse tema, nós colocamos o tema da água na agenda. Porque nós tivemos lá técnicos, cientistas, políticos, juízes, cidadão comum, crianças, professores. Eu acho que a gente conseguiu colocar a água no tema do dia a dia nosso. Espero a gente continuar mantendo isso. O difícil é manter, porque foi um ponto altíssimo. Tem que manter o padrão, você vai ter que rebolar aí na tua cadeira, Ricardo. E você agora é governador do Conselho Mundial da Água, né? E que ele centra-se nas dimensões políticas da segurança da água, né? E da adaptação, da sustentabilidade. Quais os resultados que vêm sendo alcançados com isso? Quais os desafios? Para quem não sabe, o que é um governador da água? Conta para quem não é. Bom, deixa eu primeiro fazer aqui um ajuste, não correção, mas um ajuste. Eu atualmente sou governador honorário do Conselho Mundial da Água. O que é que acontece? O Conselho Mundial da Água é uma organização internacional sem fins lucrativos que não tem nenhuma afiliada que a represente no mundo. Ela a sede dela é em Marselha e somente em Marselha. Diferente, por exemplo, você falou aí da Associação Internacional de Hidrogeologia, que tem as suas irmãs regionais e nacionais e que formam uma grande família, né? Não, o Conselho Mundial da Água é uma organização internacional com sede permanente em Marselha, na França, e que tem uma característica interessante. Somente instituições são membros do seu... podem ser membros dessa organização. Portanto, Everton Ricardo não é membro do Conselho Mundial da Água. A ABAS, o Instituto Água Sustentável, pode se associar ao Conselho Mundial da Água. Aliás, é uma boa aqui uma sugestão. Obrigado. Uma boa sugestão. A ANA é uma associada. O Brasil tem hoje cerca de 30 instituições associadas. E a governança dessa organização ela é exercida por essas instituições membros. Então, as instituições se candidatam a compor essa governança. São 36 instituições. Uma tem assento permanente, que é a Prefeitura da cidade de Marselha, e as outras 35 são distribuídas em 5 categorias. Então, você tem as organizações internacionais, você tem as empresas privadas, você tem as organizações da sociedade civil, a ABAS,
considerada um integrante desse grupo. Você tem as instituições de governo, a ANA é uma instituição de governo, e você tem as instituições de ensino, a academia. Cada instituição, cada conjunto de instituições dessas tem uma representatividade proporcional ao número de associados dessa categoria. Então, por exemplo, historicamente, das 35 vagas, 4 são organizações internacionais. Unesco, FAO, IICA, que a gente conhece. Varia de 7 a 9 empresas privadas, governo e organizações de ensino. E 6 a 7 organizações sociais. Ao final, você tem 36. Esse grupo, todos os membros votam e são eleitos os mais votados em cada conjunto desse, limitados a 1 por país em cada grupo e 4, 1 em cada grupo, 4 por país, portanto. Então, nós tivemos, em 2009, 2 brasileiros, ANA e USP. 9, 10, 11, 12, nós tivemos 9 eleições, são eleições de 3 em 3 anos. Em 2012, nós tivemos ANA, USP, REBOB, do nosso amigo Lupécio, e ABDIB, à época representada pelo Newton Lima Azevedo. Nós repetimos isso em 2015. Em 2018, após o fórum, esse grupo se retirou para uma escolha nossa de governadores. Nós optamos, aí, enquanto governador do Conselho Mundial, oxigenar esse conjunto de instituições, e as instituições que tinham mais de 2 mandatos, ou melhor, que estava no segundo ou mais mandato naquela oportunidade, não seria candidato. Isso, para o Brasil, provocou, o que para mim é muito salutar, a entrada. E aí nós também fizemos um acordo. Aí foi um acordo de bigode. Os principais países, Japão, Brasil, Turquia, França, China, nós combinamos que nós só teríamos 3 candidatos. Ao invés de 4, 1 por cada colégio, nós só teríamos 3 candidatos. Então, nós escolhemos, nós, Brasil, nossos 35 eleitores, mais os 35 parceiros, nós escolhemos para representar governo a ADASA, para representar a sociedade civil a ABAR e para representar as empresas Sabesp. Nós não tivemos candidato na academia. Isso, hoje nós temos governadores do Conselho pelo Brasil, a ADASA, a ABAR e a Sabesp. Se eu não me engano, pode ter mudado, mas com informação que eu tenho, é o Dante o principal interlocutor com o Conselho é o Dante pela Sabesp, o Jorge Werneck pela ADASA, o Dante pela Sabesp, o Werneck pela ADASA e o Fernando pela ABAR. A ABAR é a Associação Brasileira das Agências de Regulação. Então, você elege, portanto, 35 governadores. Esses 35 governadores elegem o presidente e se dá governança. E o principal papel do Conselho na linha do que você bem colocou, é desenvolver a hidropolítica, hydrodiplomacy, como a gente costuma falar. É fazer com que os outros setores nos enxerguem e que nos dê voz para influenciar nas políticas públicas em especial. E quais resultados você tem visto desse trabalho do Conselho Mundial da Água? Você acompanhou de perto, no mínimo, há uns 15 anos, você já está próximo disso daí, né? O que você viu de resultado que você acha que foi legal, e que você acha que ainda precisa ser feito?
sempre precisa ser feito algo, né? Eu acho que eu estava essa semana conversando com um amigo que estava me questionando o atendimento, o abastecimento público ainda efetuado em carro-pipa. Eu disse, olha, tem duas questões. A primeira é que você tem que trabalhar sempre para erradicar esse tipo de abastecimento. Mas o grande problema é você evitar que se politize esse tipo de abastecimento. Dificilmente você vai erradicar o carro-pipa. Dificilmente. Eu diria que é impossível. É impossível. Vai chegar uma hora que o carro-pipa será a única alternativa. O que a gente tem que evitar, e aí é possível, é que seja politizado o uso do carro-pipa. É mais ou menos fazendo uma analogia com a hidrodiplomacia, com a hidropolítica. Eu acho que o Conselho Mundial da Água ele tem um papel muito, muito relevante, principalmente de mobilização, de influência. Grandes movimentos eles partiram da mobilização que o Conselho provocou e de alguma forma, teve apoio do Conselho. E não é uma coisa, isso só está acontecendo porque o Conselho estimulou. Não, são coisas que se apoiam uma na outra. A gente tem, por exemplo, um movimento que começou em 2016 na Hungria, que é o Budapest Water Summit, que é um seminário, é um congresso de poucos dias, só com chefes de Estado, discutindo água. Teve 2016, teve 2019, o terceiro seria 2022, eu não sei se vai ter, por conta da pandemia. Não, teve 13, 16 e 19. Eu tive a oportunidade de ir em 13 e 16. Eu fui em 13 no primeiro e fui em 19. Mas é fruto dessa mobilização que o Conselho estimulou. Nós tivemos, durante o 8º Fórum Mundial da Água, a instalação do High Level Panel on Water, que é um painel de alto nível formado por chefes de Estado com o tema da água. E aí eu acredito isso, me perdoe se não for verdade, se alguém achar que eu estou dizendo exagero, mas os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que sucederam os milênios, os Objetivos do Milênio, nós conseguimos incorporar nas discussões o tema da água. E, pela primeira vez, a água teve um canto próprio, né? Porque a água ela perpassa tudo, mas ela nunca foi discutida individualmente. Ela sempre é parte de alguma discussão. É verdade. Vamos falar de agricultura. A água é importante. Vamos falar de energia. A água é importante. Mas nunca ninguém disse, vamos falar da água, né? Então, eu acredito um pouco dessa mobilização pelo tema da água, do movimento que o Conselho criou. A própria UN Water, se você for atrás, UN Water tem e você me informou antes que 2022 será a água subterrânea, né? O tema da UN Water. E o UN Water começou a editar essas publicações, começou a definir esses temas nos anos em que haviam fóruns mundiais da água. Para não perder o bonde, tá certo? E aí, dado as repercussões, a partir de 2015, se não me falha a memória, eles passaram a fazer anualmente. Anualmente. Mas, veja, não tem nada a ver com o Conselho. Mas foi o fórum que trouxe essa ideia, que estimulou isso. Mais ou menos, né, Ricardo? Porque a gente sabe que muitas das pessoas estão nos dois lados, né? Estão nos dois. Isso, você começa também a aumentar essa interlocução. É isso aí, exatamente. Aí eu vou voltar à sua primeira questão aqui. Quem era esse papangu que saiu do Rio Grande do Norte, né? E chegou a construir essa rede por conta dessas coisas. Os meus parceiros do Brasil
tive o privilégio de coordenar 70 das maiores instituições brasileiras no tema da água, de forma proativa. Nunca houve sequer... Everton, eu tenho muito orgulho de ter coordenado a Seção Brasil durante todo esse período, e parou um pouco com o Fórum Mundial da Água, que era o nosso principal objetivo. Espero poder retomar isso, e nós até começamos um grupo a estimular a plataforma Água das Américas, ampliar isso. Depois a gente pode até conversar sobre isso também, numa outra oportunidade. Claro. Fazer nascer novamente um movimento que envolva a América do Norte, América Central, Caribe e América do Sul, com o tema da água. Não para concorrer com o Conselho Mundial da Água, mas para tratar do nosso assunto. Para somar, não, mas para somar. Para somar, é o que você falou, chamar atenção, tá certo. Nós tivemos representação de todos os países das Américas no fórum. 35 países vieram para o fórum. Rapaz, pegar aquele ônibus lá no fórum era uma festa, tinha gente do mundo inteiro, né? Você pegava um ônibus para ir para o hotel, tinha gente do mundo inteiro. Nós tivemos 170 países. Mas eu acho isso, você lembrou bem, essa ambiência que o Conselho Mundial criou, ela teve repercussão, reverberou em todas as demais. O CIWI, o Estocolmo Water Week, que hoje é um evento anual de altíssimo nível, pessoas que estavam lá estavam no Conselho, o Budapest Water Summit, o High Level Panel on Water, isso tudo é fruto desse trabalho de hidrodiplomacia que é feito, que não tem o poder da caneta, mas pode interferir com conceitos, com os profissionais dos mais altos níveis em todos os temas que você imaginar. Tem alguém que vai lhe dar uma aula. Sim, sem dúvida. Olá, pessoal. Muito obrigado por assistir até aqui. O papo com o Ricardo estava tão interessante e divertido que nós dividimos em duas partes. Sim, para aumentar a intensidade do seu interesse. A primeira parte fica por aqui. Na segunda parte da entrevista, não perca, nós vamos falar sobre a crise hídrica do Brasil, as ações da ANA pelo Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 6, sobre água potável, sobre o novo marco do saneamento e muito mais. Até lá!